Bem-vindos ao Underground do Booktuber. E aí, pessoal, tudo bom? Há quanto tempo que eu não apareço, né? Eu sempre venho com essa mesma frase, mas é porque ultimamente tá mais difícil ainda. E eu tenho bromã de fazer esse vídeo há muito tempo, porque essas leituras foram realizadas em julho, mas finalmente eu vou fazer esse vídeo, o mês que eu me propus a ler mais clássicos nacionais que eu conseguisse. Eu confesso que eu me propus a ler muito mais, só que eu não consegui todos, mas eu fiquei muito feliz. Eu sou uma apaixonada por clássicos, como vocês sabem, né? Apesar que eu também gosto de literatura contemporânea, mas os clássicos ainda me pegam muito. E sempre tinha aqueles clássicos nacionais que todo mundo já tinha lido e eu não, né? E eu sentia essa lacuna aí, e eu tinha que acumulado. E eu pensei, vou fazer um mês de literatura nacional, eu amo literatura brasileira, nada mais justo. Então é sobre esses livros que eu li que eu vou falar aqui pra vocês hoje. E antes eu quero agradecer muito mesmo a Clarissa Santos, que é uma inscrita aqui do meu canal, que sempre comenta dos meus vídeos. Uma querida, assim, que tipo, me presenteou com esses dois livros. Gente, sério, ela me deu Confissões de Santo Agostinho. E esse é um dos livros que eu quase comprei na Book Friday. Se não me engano, foi a Book Friday que teve recentemente. Eu acabei não comprando. E eu acho essa capa linda. Eu amo essas edições da Penguin, sempre traduções, né? Muito bem faladas. E eu fiquei muito feliz quando chegou isso aqui. Ortodoxia, do Chesterton. Era outro livro cristão que eu também tinha muita vontade de ler. Então, assim, ela acertou em cheio, sabe? Ela acertou em cheio. Não poderia ter sido melhor, porque além dela ter me dado uma coisa que eu amo, que é livros, é a coisa que eu mais gosto de ganhar, ela me deu livros que vão edificar minha vida espiritual. E pra mim são, tipo assim, a melhor coisa. Eu tenho certeza, mesmo antes de ler, que isso aqui vai virar um favorito da minha vida. Depois que eu terminar de ler esse livrinho aqui, Tomando Decisões da Segunda Vontade de Deus, do pastor Heber Campos Júnior, depois que eu terminar ele, eu já vou pegar o Confissões do Santo Agostinho, porque esse livro eu tô lendo muito aos poucos e tem sido incrível, eu recomendo muito pra vocês, porque esse livro desmistifica muito a maneira como a gente vê a vontade de Deus que foi ensinada pra gente. Então esse livro aqui tem sido incrível, é curtinho, mas eu tô demorando pra ler, por quê? Aí agora eu vou explicar pra vocês o motivo. Porque eu tô sem tempo praticamente pra ler, pessoal. Eu tô lendo basicamente só no final de semana agora, principalmente no domingo. Antes eu tinha a semana 100% livre e hoje eu posso dizer que a minha semana tá 100% ocupada. Então os vídeos no canal vão ficar cada vez menos frequentes. Eu vou demorar cada vez mais pra ler os livros que eu tenho. Vou ler menos. O importante é ler, né? Mas eu vou ler menos do que eu costumava ler. Consequentemente, eu vou ter menos conteúdo pra trazer aqui. Então eu tenho menos tempo disponível também. Foi uma luta pra conseguir gravar esse vídeo, porque eu tava sem tempo pra gravar. Então, eu já vou avisando que não é porque, tipo, por não querer, é que eu realmente tô sem tempo e eu tô tendo que priorizar outras coisas. Então, por esse motivo, a literatura tá ficando em segundo plano e por isso acaba que eu tô lendo bem menos e, consequentemente, trazendo menos conteúdo. Clarissa, muito obrigada, eu amei as edições, eu amei que esse livro aqui, do Chesterton, tem um espaço enorme pra anotar, olha esse espaço aqui. Muito bom mesmo, tô muito feliz com esses presentes que você me deu. A melhor forma que eu posso te agradecer, sem dúvida, é lendo aqui. Eu tenho certeza que eu vou gostar muito. E quando eu ler, eu trago o resultado aqui pro canal. Não prometo que seja o mais rápido possível, porque como eu falei, minha leitura tá devagar, mas de verdade eu fiquei muito agradecida. Isso é recompensador ser presenteado por vocês, ter audiência de pessoas assim maravilhosas que apreciam o nosso trabalho. E eu peço que Deus te abençoe muito, assim como você abençoou a minha vida através desses livros. E, de verdade, muito obrigada mesmo. Aproveito para agradecer meu amigo Cleciano, que sempre tá me ajudando. Comprou uns negócios na Amazon na minha conta para poder me ajudar a ganhar crédito para eu comprar livro mais barato. Então, muito obrigada, Cleciano, por sempre estar me ajudando também. Eu tô com essa camisa aqui, pessoal. Essa camiseta é de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Tem um icônico trecho: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, e de como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Vocês sabem, quem me acompanha aqui, eu amo demais esse livro. Ele é tipo o top 1 da minha vida. É assim, com outros dois, né? Mas eu fico em dúvida de qual é o top 1, mas Memórias Póstumas me marcou muito, é um dos livros da minha vida. Então, por isso que eu gosto muito dessa camiseta. E falando de coisa boa, eu quero falar pra vocês desses dois livros que eu comprei nas Americanas, naquela promoção louca que teve. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas a Americanas estava colocando vários livros a R$5,99. E eu consegui comprar simplesmente esse livro enorme, gigante, em inglês, por R$5,99. Vocês têm noção que eu paguei R$5,99 isso aqui? Tipo, eu tô muito feliz, gente. Eu tô mostrando, só porque foi muito barato, né? Não sou muito de mostrar os livros que eu compro aqui no meu canal, não. Até porque eu tenho comprado muito pouco livro. Não compro praticamente nada.
Mas isso aqui, gente, por R$ 5,99, como é que não comprava? Eu nem tinha muito interesse nesse livro, não, porque nunca fez muito minha cara, esses livros, assim, muito cheio de frufru, né? Assim, rosinha, sabe? Mas eu gosto da história da Alice, e aqui, além da história da Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho, ele tem várias histórias do autor, né, o Lewis Carroll, então fiquei muito, muito feliz com isso aqui. Eu nem acredito que eu paguei R$ 5,99. Aí eu comprei isso aqui também por R$ 5,99, vocês têm noção? É o box do Salinger, que é o autor do Apanhador do Campo Centeio. O pessoal sempre me pergunta, Priscila, que livro eu começo nos clássicos? Começo com o Apanhador do Campo Centeio. Apesar que é um livro bem diferente de todos os clássicos que você pode imaginar, ele é um livro muito tranquilo de ler, é narrado por um adolescente de 17 anos, então a linguagem é super fácil. E um adolescente reclamando da vida, né? Como todos os adolescentes fazem. Então, a diagramação e a capa padrão, todavia. Essa é uma capa exclusiva do box, né? Diferente daquela que eu li, que eu tenho aqui em casa. Só que por que eu comprei? Porque além de dar R$ 5,99 os 4 livros, esses 3 aqui eu não tenho, né? Isso aqui é a obra completa do Salinger, que é esse autor clássico norte-americano. E 9 Histórias, que é um livro de contos. E esses aqui, que são romances. Fran Zoe e Erguei Bem Alto, a Viga Carpinteiros e Seymour, uma introdução. Então aqui temos a obra completa do autor por R$ 5,99. Eu não poderia deixar de comprar. Fiquei muito feliz. Eu também consegui comprar 3 bíblias por R$ 5,99 cada. Tipo, bíblia que era 120, sabe, de anotação. Então fiquem de olho nas americanas, né? Porque como eles estão falindo, eles deram a louca. A Amazon não copiou a altura, tá? A Amazon tem que melhorar. Depois que eu perdi aquela promoção, gente, que a Amazon fez, que tava dando um livro, tipo, de graça, eu nunca superei. Acho que nem o Leitor superou, que perdeu essa promoção que a Amazon fez. Acho que foi no início do ano passado, não tenho certeza. Mas, enfim, falei demais. Como sempre, tem a minutagem aqui, pra quem quiser me ver falando só de um livro específico. E vamos embora. O primeiro livro que eu li pro Desafio dos Clássicos Nacionais foi o Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. E eu comecei, assim, com chave de ouro. Esse livro foi incrível. Lembrando, pessoal, que eu li esses livros há muito tempo, então, assim, a história não tá mais fresca na minha cabeça, então, se eu falar alguma informação errada ou alguma coisa que não fique tão clara, me perdoem, porque faz tempo que eu li. Mas, sem dúvida, esse aqui foi um dos meus livros preferidos desse desafio. E aqui nós vamos ter a história da Virginia, que é uma personagem maravilhosa, porque ela é o tipo de personagem que ela não é aquela personagem perfeita demais, mas também não é toda defeituosa. É uma personagem muito clara, muito humana, como as pessoas costumam ser, né? As pessoas costumam não ser nem 100% um, nem 100% outro. E nós vamos ver os pensamentos dela a respeito da situação que a mãe dela tá vivendo. A mãe dela é uma moça doente, que a gente fica sabendo aqui desde o começo da história, que se separou do pai dela, que é um homem rico, e vive com um médico que deposita todo o dinheiro que ele ganha na cura dessa mulher que tá doente. E no começo é só isso que você sabe, as informações dessa menina que vive numa casa com o padrasto, com a mãe doente, e tem vontade de morar com o pai e com as outras irmãs, que tá separado da mãe. E você vai ver esse desejo, essa inveja que ela sente das irmãs. A ciranda de pedra é uma coisa muito significativa aqui. É toda uma simbologia que a Lígia usa sobre como nós podemos sempre estar dando voltas, né, em torno dos mesmos lugares, das mesmas pessoas, das mesmas situações, não importa o quanto tempo passe. E a Lígia Fagundes Telles é uma autora incrível, que com certeza deveria ser mais valorizada. Ela consegue desenhar a alma humana de uma maneira muito maravilhosa. Eu gostei demais desse livro. Não superei o final até hoje. Tô zoando, mas o final ele acaba sendo muito triste, mas realista de uma certa forma, sabe? Ele é muito um choque de realidade. Esse livro me tocou muito e por isso eu acabo dando para ele uma nota 4,8 de 5. Eu sei que vocês gostam que classifique, para vocês terem uma noção de como eu gostei da leitura. Então, esse livro aqui, sem dúvida, foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano e também um dos melhores que eu escolhi para esse desafio. E a Lígia Fagundes Telles é uma autora que já tinha me tocado em contos, eu já gostava muito dela e eu precisava conhecer o seu primeiro romance. Então, eu tô querendo aí fazer essa leitura das obras dela em ordem cronológica. Agora que eu não tô lendo quase nada, né? Praticamente, eu sou uma leitura que tá lendo uma vez na vida e olhe lá. Mas eu ainda consigo, pelo menos até o final da minha vida. Espero viver muito ainda para poder ler a obra completa dela. Então, pro próximo, que também foi uma das minhas melhores leituras do ano, eu citei no meu vídeo de 50%, né? Que foi o 15 da Raquel de Queiroz.
Esse foi um livro que, sabe quando você termina e fica muito tempo na sua cabeça ainda? Foi esse livro aqui. Porque ele é um livro que vai se passar ali na seca de 1915 do Nordeste, vai acompanhar a vida da Conceição, que é uma professora que vive com a avó, que vai passar as férias na casa da avó dela, que fica no sertão, no início, um pouco antes da seca começar verdadeiramente. E a gente conhece essa personagem, que é uma personagem bondosa, e foge um pouco dos padrões de mulheres daquele tempo. É uma personagem que é professora, que busca muito além do que a gente está vendo, que vai aprendendo ao longo disso aqui. E temos também a família do Chico Bento, que tá passando por uma situação que a patroa dele, né, não tem mais como alimentar os gados, então eles acabam soltando os gados, o Chico Bento fica sem emprego e tem que fugir dali. E ele não tem como, vai atrás da prefeitura através de passagens, e não tem passagens para ele, então ele precisa ir andando desse lugarzinho no interior do Ceará até Fortaleza, eu não lembro o nome da cidade, no interior do Ceará, até Fortaleza. E, assim, a trajetória é extremamente sofrida. E uma coisa que eu falei pra vocês, que eu gosto muito na escrita da Raquel de Queiroz, é uma coisa que eu sinto com a Emily Brontë, do Morro dos Ventos Vivantes, né? Que é uma coisa gótica, assim, um pouco visceral. Ela consegue tornar as coisas mais bonitas, mais bonitas não, mais tristes, bonitas. E tudo é muito lindo. As lições que a Raquel traz aqui, tem um momento em específico que a Conceição vai falar da relação dela com o Vicente, que é o primo dela, que é um dos donos da terra, que vai passar, é outro ponto de vista, né, do senhor de terra em relação a essa seca. E a gente vai vendo muito sobre desilusões, sobre expectativas que a gente cria em cima de uma pessoa. Eu não vou ler aqui pra vocês, porque vai acabar sendo spoiler para algumas pessoas. E esse vídeo não é uma resenha dos livros, é um comentário básico a respeito dos livros. Mas assim, eu amei demais esse livro e a maneira que a Raquel de Queiroz dá um trunfo pra gente no final, né? Sobre esses movimentos em relação à mulher, o que acaba acontecendo, sempre volta pro mesmo caminho. E eu achei genial, assim, o final desse livro e gostei muito, muito. Como as coisas não acabam só por acabar, não é um naturalismo, sabe? Eu amei, muito, muito, muito mesmo, me surpreendi. Quero ler muito outras coisas da Raquel de Queiroz, quero ler Memorial de Maria Moura, e quero ler As Três Marias, quero ler tudo que essa mulher escreveu. Eu achei sensacional, com certeza, uma das minhas melhores leituras. Eu não dei 5 estrelas, mas esse livro aqui é um livro que eu penso em favoritar, porque vez ou outra eu tô pensando nele. Então 4,8 de 5 também pra ele. E eu achei sensacional. Gente, me perdoem se eu tô falando mal dos livros, assim, tipo, não falando tanto quanto eu gostaria. Como eu falei, faz muito tempo que eu li, então tô falando assim de cabeça. O próximo, deixa eu ver se tá certo, é isso. José Lins do Rego com Menino de Engenho. Lembrando, tá? A Onídia é uma autora paulista. Aqui temos a autora cearense. E aqui temos o autor paraibano José Lins do Rego com Menino de Engenho, que é o seu livro mais famoso. E também é um livro muito interessante, eu gostei dele, apesar de não ter amado. E aqui a gente vai conseguir conhecer a história do Carlos, que é um menino de engenho. Eu passei a vida toda, quando eu vi esse nome, menino de engenho, eu achava que ia falar do menino pobre, que vive no engenho e tudo mais, mas não. Aqui o Carlos, ele é um menino rico mesmo, neto de um dono de engenho. E o pai dele assassina a mãe dele e o Carlos tem que morar com o avô dele nesse engenho. E, gente, isso não é spoiler, que acontece nas primeiras páginas do livro. Inclusive, vou até ler aqui pra vocês o trechinho que é logo no começo. Que é assim, eu tinha uns 4 anos no dia em que minha mãe morreu. Então, assim, o livro já começa assim. E a mãe dele é assassinada, ele vai morar com esse avô. E ele vai ter toda uma experiência nesse engenho. E o engenho vai passar a ser o lar dele. E ele vai poder se encantar com essa situação do engenho a todo momento. A gente vai ver todas as descobertas dessa criança até chegar na adolescência, na juventude, e descobertas sexuais, umas coisas absurdas, assim, que você fica tipo, meu Deus, isso faz parte da realidade daquelas pessoas. Também sobre como lidar com relacionamentos, tanto com os meninos que viviam ali, naquela região rural, como com as enchentes que tem aqui, que acabam destruindo os planos desses moradores. Eu confesso que esse é um dos livros que eu mais esqueci, assim, da história. Eu não tenho tão claro na minha mente. Tanto que esse livro é uma série, né? O próximo livro seria Doidinho, só que eu não fiquei com aquela vontade de continuar lendo imediatamente. Então, eu vou dar prioridade a livros únicos do autor. Eu gostei da escrita dele, mas não foi aquela coisa que eu me apaixonei, sabe? Então,
eu vou demorar para ler o Doidinho aqui. A gente tem uma relação com a Ateneu do Raul Pompeia nesse livro, porque era um livro muito importante para o José Lins do Rego. Tem uma influência enorme do autor. Ele vai botar muito das próprias memórias nesses livros. Então é uma série sobre a vida desse personagem que é o Carlos. E o próximo livro, se eu não me engano, vai passar na faculdade, porque é assim que termina esse, tá? Então vai contando a história da vida dele toda. E eu gostei, só que, como eu falei, não é uma coisa que me encantou muito, e por isso, pra mim, ele é um 3 de 5, que é um livro bom, mas não é um livro que me encantou tanto, por isso tanto que vocês perceberam que eu nem lembro tanto da história mais. Milton Ratum, com 2 irmãos, e esse aqui é um autor de Manaus. Foi o primeiro livro da região norte do país que eu li, e eu percebo quanto eu tenho uma lacuna aí com essa região, então pretendo ler outras coisas de autores de lá. Mas eu gostei bastante, eu acho que o Milton Ratum, desses autores contemporâneos, ele é um dos que mais se destaca. E esse livro, por mais que seja um autor que ainda está vivo, já é um clássico da nossa literatura, de certa forma, pelo seu nível de consagração. Saiu uma nova edição, né, com o tamanho normal dele por aí. Então, pra quem não gostar de edição de bolso, mas essa edição é bem legal. Inclusive, gente, quando eu comprei, eu achava que isso aqui era a capa, ó. Provavelmente quando vocês comprarem, se comprarem essa edição de bolso, vai vir com isso aqui. Eu pensava que era a capa, mas é só um jacket, né? Que é sobre a minissérie da Globo. Mas é a capazinha normal assim, né? Sem orelhas, como essas edições de bolso são. E aqui a gente vai conhecer a história do Jacob e do Oma. Eu descobri que se pronunciava assim por conta do trailer da minissérie da Globo. Que na minissérie é o Cauã Raymond, né? Que faz. E eles são gêmeos completamente diferentes um do outro, descendentes de libaneses. E logo no início da história a gente vai descobrir que a Zana e o Zahid, se eu não me engano, que é o nome dos pais deles, eles moram em Manaus. E um dos gêmeos, que foi o Jacob, ele é mandado para o Líbano para passar um tempo lá. Então ele volta para o Brasil com uma sensação de cultura, com uma língua totalmente diferente, com modos totalmente diferentes, enquanto o Oma ficou ali com a mãe. E a gente vai descobrindo aos poucos, através dessa história, que desde crianças eles já brigavam, seja por um interesse amoroso, sobre qualquer coisa, existia uma briga entre esses irmãos. Enquanto o Jacob ele é super mais centrado, mais inteligente, ele é focado em estudos, em evoluir na vida, o Oma é uma pessoa totalmente dada a festas, a balbúrdia, totalmente sem consideração por nada. E justamente esse filho, que é totalmente sem consideração, é o mais amado pela mãe dele, Zana, e também pela irmã dele. Então, existe quase uma relação de adoração aqui da mãe. Você vai passar muita raiva com esse livro, porque não importa o quanto absurdo que o Oma faça, a Zana sempre vai estar defendendo ele nas coisas mais terríveis possíveis. Dá vontade de esganar esses dois às vezes, gente. E aqui, de certa forma, o Milton Ratum também vai trazer um contexto da ditadura de 1964. Ele vai descrever bem algumas cenas aqui, né, de cunho mais amoroso. E tem, de certa forma, até um teor incestuoso nessa obra aqui também. Então, eu gostei, eu achei a escrita do Milton Ratum muito boa, eu pretendo ler outros livros dele. Cinzas do Norte, né, se eu não me engano, é o mais aclamado depois de Dois Irmãos. E eu achei muito interessante, tanto para conhecer a literatura nortista, quanto para conhecer esse autor. É um livro que é muito interessante acompanhar essa trajetória. E eu esqueci de citar o mais importante agora que eu me liguei, é que o narrador do livro, né, que é o narrador personagem, é um narrador que você não vai saber inicialmente quem é que está se tratando. E depois a gente vai descobrir que esse menino que tá narrando a história é o filho da Domingas, que é a empregada da casa, da Zana e do Zahid. E ele tem essa dúvida de quem é o pai dele. Ele acredita que ele é filho de um dos gêmeos, do Jacob ou do Oma. Vai chegar um momento que o Jacob vai se mudar para São Paulo para fazer engenharia, e o Oma, né, vai viver naquela vida, e ele sempre vai ficar nessa dúvida. A gente acaba descobrindo no final quem é o pai do menino, e confesso que eu já esperava, mas será que vocês vão descobrir? E é muito interessante toda essa relação, né, como ele vive ali de uma forma invisível, como se não fosse filho de um dos dois. Eu gostei muito desse livro, mas algumas coisas me incomodaram, poucas coisas. E eu gostei muito desse livro. Para Dois Irmãos do Milton Ratum, eu vou dar 4 de 5, certo? Então tá recomendado sim também. Aí depois eu li O Alto da Compadecida, do Ayano Suassuna. Eu acho que todo mundo já viu o filme, né, gente? Só que eu queria ler o livro, assim, pra ter uma noção de como era. Muito parecido o livro, o filme é muito semelhante ao livro.
só que não tem a personagem rosinha, né? Não tem algumas coisas que tem no filme, ou algumas coisas foram tiradas, mas no geral é bem parecido. Eu li isso aqui acho que umas 2, 3 horas, você é muito rápido por ser em forma de peça de teatro. Assim, muito divertido e achei bem legal. Pro Ataque Parecido eu dou 4 de 5. E assim, pessoal, eu acho muito difícil você não conhecer a história, mas vai contar a história do Chicó e do João Grilo, dois nordestinos, né, vão tentar passar a perna aí no padeiro, né, e na mulher dele, no padre, no bispo, em todo mundo aí dessa cidadezinha. Vai envolver a morte de um cachorro, um velório de um cachorro, uma missa para um cachorro morto. E aqui a gente vai ter o Alto da Compadecida, porque todos esses personagens vão morrer e nós vamos ter o encontro deles com a Aparecida e também com Jesus. Então acaba que por trás dessa trama muito engraçada, o Ariano Suassuna vai fazer críticas à igreja, né, católica, ele como católico faz isso, e também a sociedade no geral, e como as pessoas estão interpretando as coisas em relação a Deus. Então eu gostei muito do livro, recomendo que você tenha esse contato, leitura super rápida. E o próximo que eu li foi Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, autor pernambucano. O Ariano Suassuna era um autor paraibano, né? Só que ele era quase pernambucano, gente, porque ele viveu a vida toda em Recife, né? Se considerava cidadão recifense. E o João Cabral de Melo é pernambucano, esse é um dos grandes clássicos da literatura pernambucana. E eu, como pernambucana, me senti envergonhada de não ter lido esse livro ainda. Esse livro é uma poesia, certo? E ele é muito bonito. Eu li esse livro tanto porque é um clássico da nossa literatura, quanto porque é um clássico da literatura pernambucana, mas também foi uma homenagem à dona Lídia, que faleceu, que ela era avó da minha melhor amiga, Duda. Então, Duda, saiba que foi uma homenagem aí também. Eu já estava prometendo essa leitura e eu gostei muito. Esse livro tem esse subtítulo de Alto de Natal Pernambucano, porque os Severinos aqui da história é um retirante que vai para a cidade em busca de melhores condições de vida, né? E o João Cabral de Melo aqui vai falar muito sobre as coisas que sempre acontecem durante essas viagens de retirante, que são pessoas morrendo, passando fome, as coisas que sempre se repetem, os mesmos velhos ciclos de pessoas que não conseguem ascender, que pessoas que não conseguem realizar, que tudo no fim parece uma mesma miragem, né? Que os severinos da vida, muitas vezes eles só têm essa morte e vida severina no sentido que vão trabalhar, passar fome, acabar morrendo cedo muitas vezes. E o Alto de Natal Pernambucano é muito sobre um momento aqui da história que é o nascimento de uma criança, fazendo alusão ali ao nascimento de Jesus, e traz esperança para essas pessoas que mesmo com a vida muitas vezes tão medíocre, podem ter esperança através desses momentos. E eu vou ler aqui um trecho para vocês. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, e que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, a de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, a de tentar despertar terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas quem me conhece melhor, vossas senhorias, e melhor possa seguir a história de minha vida, passa a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Perdão aí por ler muito mal, mas espero que vocês tenham tido noção. Esse livro também é super rapidinho de ler, acho que é umas 3 horas também, e fica aí marcado. Para esse livro eu dou 4.5. Próximo livro que eu falei para vocês que foi minha melhor leitura de ficção do ano é O A Lua Vem da Ásia, do Campos de Carvalho. Esse livro me marcou muito, pessoal. Ele vai contar a história de um louco, né, que vive num hospício, só que ele não tem consciência de que tá nesse hospício. Ele acha que ele tá numa guerra e tá num hotel de luxo. Depois ele passa a achar que tá num campo de concentração e nós vamos acompanhar as viagens pela mente desse louco. E através dessas viagens o autor vai fazer críticas à sociedade, até mesmo à religião, principalmente ao cristianismo. Eu falei para vocês que isso foi uma das coisas que me incomodou no livro, mas eu gostei muito da forma que ele aborda. O fato desse livro ter uma coisa muito mórbida, muito gótica também, me fez gostar muito dele. Esse é um autor mineiro, e eu acho que com certeza precisa mais ser reconhecido, e esse aqui é um livro que para mim também foi 4.85.
mas ficou assim pra sempre. Eu gostaria muito que as pessoas conhecessem mais esse livro, e eu falo melhor dele na resenha. Esse aqui foi o único livro desses que eu fiz resenha. Isso mesmo, foi o único, então eu vou deixar aqui na descrição. Por que eu não fiz resenha desses outros livros? Acaba, pessoal, que eu gosto muito de fazer resenhas mais de livros desconhecidos. Por quê? Porque se vocês pesquisarem resenha de O Kings, da Raquel de Queiroz, ou de Ciranda de Pedra, da de Fagundes Telles, vai ter 300 mil resenhas por aí. E eu não vejo problema nenhum em vocês fazerem resenha de um livro que já tem várias, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô querendo dizer. Só que eu acabo optando por fazer resenha de livros mais desconhecidos, justamente porque eu não tenho muito tempo de fazer resenhas. Então, se eu vou fazer resenha, é de um livro que as pessoas não ouviram falar tanto. Eu sei que os livros mais conhecidos acabam tendo mais visualizações e as resenhas, mas eu sou assim, eu prefiro fazer assim, por isso que eu optei fazer só de A Lua Vem da Ásia. Eu li o próximo livro, né, que eu li para esse desafio, é o Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, que tá nessa coletânea, que eu falei para vocês que foi um livro que eu não gostei. Esse livro é um livro de contos do Gaúcho, Caio Fernando Abreu, e é um livro muito consagrado da nossa literatura, só que eu achei, não curti de jeito nenhum o fato de... Nem é só o fato de ter muito teor sexual, eu não gostei da forma como as coisas foram abordadas, as frases foram colocadas de forma soltas muitas vezes. Eu queria achar nexo, queria achar beleza naquele texto, eu não conseguia achar. Queria entender o que o autor estava passando, mas eu senti que era muito conceito, mas pouca coerência nesse conceito. E aqui o autor vai abordar muito as relações carnais, relações amorosas, principalmente relação entre homens, e até porque o autor também era homossexual. E desses contos que eu li, eu gostei apenas muito de dois, que foi Além do Ponto e Transformações. É engraçado porque os contos que eu gostei foi justamente os contos que o autor focou no psicológico do personagem, focou naqueles sentimentos que são universais, que não se aplicam só a um certo tipo de relacionamento, só um tipo de pessoa, mas sim a todos, sentimentos comuns aos seres humanos. Mas os outros contos que eles iam focar em umas relações, em astrologia, em umas coisas assim que pra mim não tinha nada a ver, eu detestei. Então esse livro acabou sendo bem decepcionante pra mim. Eu vou dar um 2 de 5 pra ele. E o Caio Fernando Abreu é um autor que, infelizmente, acabou me decepcionando aqui, porque eu tinha gostado muito dele nos livros de poemas que eu li dele, que é o Poesias Nunca Publicadas, do Caio Fernando Abreu. Esse livro aqui. E eu gostei muito dele nesse livro de poemas, e por isso que eu achei que eu ia gostar muito do Morangos Mofados, mas acabei me decepcionando, tá? Então, por esse motivo, Morangos Mofados foi uma decepção pra mim. Eu vou ler aqui um trecho de um conto que eu gostei. O conto que eu mais gostei do livro foi o conto Transformações. Nesse conto a gente vai ver um rapaz que ele é homossexual, que ele tem muita carência emocional, muita dependência do parceiro dele. E por que eu gostei desse conto? Porque eu achei que a análise psicológica, que a maneira que o Caio escreveu esse conto e a maneira que ele fez essa relação de dependência que o personagem tem em relação ao parceiro dele, uma relação muito parecida com a maioria dos relacionamentos de dependência. Então, por isso que eu gostei tanto desse conto, porque eu achei muito bem feito. Vou ler aqui um trecho para vocês. E tudo que eu andava fazendo e sendo, eu não queria que ele visse nem soubesse, mas depois de pensar isso me deu um desgosto porque eu fui percebendo, por dentro da chuva, que talvez eu não quisesse que ele soubesse que eu era eu, e eu era. E uma das outras coisas que ele destaca nesse conto também é o fato de que o personagem vira outra pessoa para agradar essa pessoa que ele tem dependência, para agradar essa pessoa que ele tem essa admiração, porque ele tem essa paixão. E quantas vezes, talvez, não fomos outras pessoas para agradar alguém que a gente gostava? Então, eu gostei muito dessa análise, porque isso aqui se aplica a qualquer um. Eu gosto muito quando a literatura, ela usa um exemplo que talvez muitas vezes se aplica a várias pessoas. E os exemplos específicos que ele abordou não me agradaram, por isso que eu não gostei, tá? Os únicos dois livros que eu li esse mês de julho, que não foram livros de literatura brasileira, foi O Ego Transformado, de Timothy Keller. Esse é um livrinho... Eu tinha aqui a versão física, só que eu emprestei para uma amiga. E esse livro só tem 48 páginas, mas foi muito importante para minha vida cristã, para eu ver o quanto o meu ego é inflado. E esse livro é muito além de um livro de autoajuda, como o título pode parecer. É um livro que vai te ajudar muito a ver o seu ego em momentos que você nem imagina. Como a autoestima alta ou como baixa autoestima pode estar relacionada ao seu ego, como isso afeta a sua vida cristã, como é que a sua vida cristã tem que ser a partir da Bíblia. É um livro muito bíblico, eu gostei muito, eu recomendo. Foi muito, muito, muito boa essa leitura mesmo.
O outro livro que eu li foi o Édipo em Colono, do Sófocles. Eu tô lendo a trilogia Tebana, só falta Antígona agora, eu tinha lido Édipo Rei, gostei muito. A ideia de Édipo em Colono também foi muito incrível. Eu acho que o que eu mais gostei dessa peça foi o quanto eles falam da brevidade da vida e sobre as coisas que realmente importam. E esse é em e-book, né? Porque eu não tenho a versão física dele. E eu gostei muito dessa frase, né? Me lembrou até Eclesiastes, a Bíblia, quem já leu sabe, que fala assim: quem não se satisfaz com quem é o normal de vida e deseja um maior, parece-me em verdade um insensato. Dias sem número nunca reservam a ninguém nada mais que de sabores mais próximos da dor do que da alegria. Quanto aos prazeres, não os discernimos e nossa vista os buscará em vão, logo que para nossa desventura chegamos ao limite prefixado. E desde então nosso alívio único será aquele que dará a todos o mesmo fim, na hora de chegar de súbito e destino procedente do tenebroso reino, onde não há cantos nem liras, onde não há danças, ou seja, a morte, epílogo de tudo. Eu achei essa parte sensacional, gostei muito desse livro. Para os dois livros aqui, tanto o Ego Transformado quanto o Ego de Coluna, eu dou 4/5. E foram livros que me marcaram muito e recomendo demais. Como vocês podem ver, eu fiz leituras incríveis. Esse é o único livro que sempre está na minha lista de leituras, que é o único livro que eu leio diariamente, que é a Bíblia Sagrada. Eu tenho essa edição aqui, gente, que é uma edição de anotações. Eu gosto muito, né? Deixa eu pegar aqui uma parte de anotada, porque eu posso anotar e colocar várias coisas. Isso eu sinto muita necessidade quando eu tô lendo a Bíblia. E eu sempre falo que o cristão sem a Bíblia, ele é um cristão que tá sujeito a acreditar em qualquer coisa. Muitas vezes um barco à deriva. Então, se você é cristão e não está lendo a Bíblia, pare imediatamente o que você está fazendo. A Bíblia não é uma leitura que você faz uma vez na vida e joga depois para lá, como se fosse qualquer um livro. A Bíblia é o nosso livro diário. A Bíblia é uma parte da gente como cristão, é a última revelação de Deus. Então, é muito importante que essa leitura seja feita diariamente. Então, é um livro que eu tento sempre ler pelo menos um pouquinho por dia. E esse é o único livro que faz parte da minha vida, eu tô lendo sempre. E nunca vou parar de ler, porque isso aqui é o tipo de coisa que você lê e nunca se esgota como qualquer outro livro clássico, mas isso aqui é muito mais que um livro clássico, né? É um livro espiritual, é um livro da minha vida. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço perdão por não ter me aprofundado tanto nos livros, porque fazia muito tempo que eu já tinha lido. Então não estava com a memória muito clara. Mas espero ter interessado vocês de alguma forma. E mais uma vez eu também vou pedir perdão porque eu vou sumir bastante aqui do canal. Eu não vou estar lendo tanto, então só Deus sabe quando é que eu vou estar postando resenha ou vídeos de leituras, porque meu ritmo tá assim, ó, justamente falta de tempo. E tô feliz, porque às vezes a gente precisa fazer certos sacrifícios. A literatura é uma coisa muito importante na minha vida, mas se eu precisar fazer sacrifícios e esse sacrifício envolva ler menos, tá tudo bem. Porque às vezes a gente precisa fazer certos sacrifícios para conseguir ler mais depois. Então tá tudo certo, gente. Então, muito obrigada, Clarissa, mais uma vez pelo presente. Muito obrigada por assistir até o final. Que Deus abençoe todos vocês. Que as leituras de vocês sejam incríveis. Que sejam muito mais qualitativas do que quantitativas. E obrigada sempre, gente, por todo o carinho que eu recebo aqui. E até mais.